Olá, meninas, tudo bom? Hoje é segunda-feira, dia 1º de outubro de 2018. Nós estamos no nosso 8º dia do propósito Caminhada de Oração. O tema de hoje vai ser propósitos eternos, valentes pela verdade. Nós ainda vamos estar no capítulo 4, do versículo 16 do livro de Esther. Eu espero que todas tenham uma semana de vitória. Deus tem falado bastante conosco, eu estou muito feliz que Ele tem trazido muita palavra maravilhosa e que essa palavra de hoje possa nos trazer ânimo, quebrar os grilhões que nos prendem, trazer luz na nossa mente, no nosso coração e que a gente possa receber uma porção do Senhor nesta manhã. Amém? Vamos ler Esther, capítulo 4, versículo 16. Vai, ajunta todos os judeus que se acharam em Susa e jejuai por mim. Não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois eu irei ter com o rei. Ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Outras versões falam se morrer, morri. Irmãs, nós temos visto, né? Nós estamos na segunda semana do propósito. Semana passada a gente viu toda a trajetória de Esther. A gente viu aqui que ela precisou fazer esse jejum, ela sentiu, né, ali que era algo muito sério, que ela precisava de algo, de uma intervenção maior, e ela se propõe a jejuar. Nós falamos do jejum ontem, que jejum é uma consagração, é um ato de adoração, de rendição para estratégias para vencer certas situações, para alinhar o propósito que a gente está vivendo com o propósito que Deus quer, né? Então hoje nós vamos focar nesse último pedacinho do versículo, da coragem que ela precisou ter para realmente cumprir o propósito. Se perecer, pereci. Eu vou estar diante do rei, se perecer, pereci, porque era contra a lei estar perante o rei. Ainda que fosse o marido dela, ainda que ela fosse a rainha, ninguém podia chegar diante do rei se ele não chamasse, né? Então, esse tema já estava quando eu fiz a lista dos temas do devocional, e hoje ele chegou o dia que Deus está buscando valentes pela verdade. Deus está buscando homens e mulheres que se dispõem a investir a sua vida em um propósito eterno. Esther entendeu isso, então por isso que ela investiu ali no tratamento. Ela agora está investindo num propósito maior de jejum. Ela está entendendo que ela precisa investir a sua vida para um propósito eterno. Deus está buscando homens e mulheres obedientes, que tiram um pouco os olhos de si mesmo, e que seja parceiro de Deus na história, que seja parceiro de Deus nas situações, na história de vida, né? Tanto da gente quanto na vida de outras pessoas também. Deus também está buscando homens e mulheres corajosos, de fé e amor, ao ponto de dar a sua própria vida por uma causa. Nós temos visto tantas pessoas, né, nas manifestações hoje em dia, as pessoas dando a sua vida por causas, né? Às vezes são causas boas, às vezes são defendendo ideologias de outros que não merecia ser nem pronunciado, nem defendido, mas as pessoas estão dando a sua vida, dando a sua cara a tapa, colocando tudo em jogo para defender coisas que não é eterno às vezes, né? E Deus, nós quando aceitamos Jesus, quando nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, nós estamos nos abrindo para algo maior. E Deus, ele nos criou com algo maior. Vamos ler o Salmo 45, versículo 3 e 7, que vai falar um pouquinho desse valentes pela verdade. Por que eu escolhi esse tema? Eu quero falar que quando eu ouvi essa palavra pela primeira vez, valentes pela verdade, é como se ela viesse como uma revelação no meu espírito. Eu entendia que Deus estava me chamando para isso, mas eu não conseguia ter essa clareza
do que é um valente pela verdade, né? E eu quero deixar aqui mais uma vez a dica do nome de um grande missionário no Brasil, que faleceu, vai fazer 2 anos, agora em janeiro, que é o Gregório McNutt, e ele tem umas pregações, acho que dois vídeos sobre isso, da pregação que chama Valentes pela Verdade, depois eu posso deixar aqui para vocês verem. E quando ele faleceu, eu já conhecia ele há alguns anos, né? Não acompanhava já há muito tempo, porque por estar morando aqui nos Estados Unidos. Mas quando ele faleceu aí no Brasil, eu resolvi, assim, algo me despertou e eu resolvi ouvir tudo que ele tinha falado. E quando eu entendi isso, valentes pela verdade, Deus está levantando homens e mulheres valentes pela verdade. Então eu quero ler agora o capítulo 45, Salmo 45, versículo 3 ao 7. Cinge a espada do teu flanco, herói, cinge a tua glória e a tua majestade. Nessa majestade, cavalga prosperamente pela causa da verdade e da justiça, e a sua destra te ensinará proezas. As tuas setas são agudas, penetra o coração do inimigo do rei. Os homens caem submisso a ti. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre, cedro de equidade e cedro do teu reino. Ama a justiça e odeia a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. As tuas vestes recende a mirra, a aloe e a cássia. Lembra que nós falamos que Esther, ela no tratamento dela, ela fez esse tratamento de óleos. Aqui está falando, esse texto fala do ungido de Deus, que é sobre Jesus, né? E também se encaixa a nós, ou aos servos do Senhor, aqueles que estão dispostos a serem valentes pela verdade. E aqui está falando que a veste dessa pessoa, que era o Senhor Jesus, é o Senhor Jesus, ela recende a mirra, a aloe e a cássia. Ela é cheia da unção, ela tem o perfume de Cristo. Deus, irmãs, está nos levantando como valentes pela verdade. Uma das coisas que está acontecendo no mundo nesses anos, nos últimos tempos, é isso, a verdade está sendo deturpada. O inimigo quer destruir a verdade. E a verdade, em primeiro lugar, ela é a palavra de Deus. Nosso Deus é a verdade, né? Vamos falar aqui também agora sobre Ezequiel, quero ler Ezequiel 33, versículo 7 ao 11. O que era uma atalaia do Senhor? Como que é um atalaia? O que Deus tem chamado a gente para ser, né? Esther, voltando para o livro de Esther, que nós estamos em Esther, né? Ela foi uma valente pela verdade. Quando ela entendeu que o seu povo estava ali correndo perigo de ser destruído, ela foi diante de Deus. Por quê? Porque o povo de Israel, por mais que eles estivessem em desobediência, por mais que eles estivessem cativos em outra nação, ele era o povo escolhido de Deus. Então, Deus está nos levantando para nós sermos valentes pela verdade, nós colocarmos as nossas causas, sim, diante de Deus, mas a nossa causa tem que estar alinhada com a verdade de Deus. Então é isso que Deus quer nos despertar hoje, valentes pela verdade. Que essa palavra, irmã, como ela foi no meu espírito, ela entre no teu espírito também. E nós, para sermos valentes pela verdade, nós precisamos de coragem. Coragem. Né? A palavra de Deus disse ali em 2 Timóteo, deixa eu ler 2 Timóteo primeiro, depois eu volto para o Ezequiel. 2 Timóteo, capítulo 1. Deixa eu achar aqui que eu soltei a Bíblia e ela sumiu onde estava. No capítulo 1, 2 Timóteo, versículos 6 e 7, fala assim. Por esta. Peraí, acho que não é isso. Peraí, irmãs. É, capítulo 6, versículos 6 e 7. Por esta razão, eu te admoesto, era Paulo falando para Timóteo, por esta razão eu te admoesto, que desperte o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor
e de moderação. Irmãs, muitas vezes a gente quer ter um chamado, a gente quer se despertar no nosso chamado, não é verdade? Mas Paulo está dizendo aqui para Timóteo: desperta o dom que está em ti. Qual é o seu dom? Ah, meu dom é da palavra, meu dom é da profecia, meu dom é do amor, é o dom da misericórdia, é o dom do pastoreado, é o dom de louvar. Seja o dom que for, seja o dom que for, é de ensinar. Desperta esse dom que está em ti. Mas ele está falando porque Deus não tem nos dado espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. E mais uma vez eu volto na palavra-chave de hoje: valente pela verdade. Qualquer dom que você for exercer, você vai ter que ter coragem. E aí você vai ter que exercitar essas três coisas: poder, amor e moderação. E agora eu quero falar de Ezequiel, depois eu vou voltar um pouquinho aqui para isso aqui. Vamos ler Ezequiel, como era o chamado ali de um atalaia. O que é um atalaia? Atalaia é uma pessoa que está atenta, observando as coisas, né? E ela está ali como porta-voz de Deus. Então, Ezequiel 33, versículo 7 a 11. A ti, pois, filho do homem, eu te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás as palavras da minha boca e lhe dará aviso da minha parte. Se eu disser ao perverso, o perverso certamente morrerá, e tu não falar para avisar o perverso do seu caminho, morrerá o perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu demandarei de ti. Mas se você falar ao perverso para avisar ele do seu caminho, para que ele se converta, e ele se converter do seu mau caminho, e ele não se converter do seu mau caminho, e ele morrer na sua iniquidade, você livrou sua alma. Eu não vou cobrar de você, porque você avisou que a pessoa estava errada. Tu, pois, filho do homem, diz à casa de Israel: assim falai-vos, visto que a nossa prevaricação e o nosso pecado estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como, pois, viveremos? Disse o Senhor: tão certo como eu vivo, eu, o Senhor Deus, eu não tenho prazer na morte do perverso, mas em que eu quero que o perverso se converta do seu mau caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos do mau caminho, pois porque a vez de morrer, ó casa de Israel. Essa é uma palavra que Deus está alertando e chamando os atalaias. Esses dias, irmãs, é dias de se levantar a favor da verdade. Então Deus está dizendo que se nós vermos um irmão, qualquer pessoa, você está vendo uma pessoa que você conhece, que você ama, e você está vendo que a pessoa está indo por caminhos errados. Mas nós estamos vivendo hoje que cada um viva a sua vida. Não. Deus não se importa com isso. Deus é amor. Não é isso que está sendo pregado? Pode isso, pode aquilo, né? Ninguém tem nada a ver com a vida do outro. Mas se você conhece o Senhor, se você quer ter uma vida consagrada ao Senhor, vai chegar um tempo que Deus vai te confrontar em ser valente pela verdade. É lógico que tem umas pessoas que já nasceram com um chamado profético, um chamado com uma natureza mais valente do que a outra, mas todos nós somos chamados a ser valentes. Deus não nos deu espírito de covardia e de medo, mas Ele nos deu espírito de poder, de autoridade. Uma palavra que Deus tem falado muito ao meu coração, uma palavra da língua portuguesa, que quando ele começou a me despertar sobre valentes pela verdade, é uma palavra da língua portuguesa que chama morosidade. O que é morosidade? Ser moroso, demorado e delonga, que delonga as coisas para se resolver, né? A palavra de Deus diz também que Deus está buscando um intercessor. Não fala isso em Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, que Deus está buscando um intercessor. O que é um intercessor? Todo mundo quer ser intercessor, todo mundo acha lindo. Ah, eu sou uma mulher de oração, eu sou uma intercessora. A intercessora se coloca entre Deus e o homem. Só que, muitas vezes, nós às vezes não estamos sendo valentes pela verdade e nós queremos colocar só a causa do homem diante de Deus, né? Ai, Senhor, olha como o coitadinho está sofrendo, olha como esse país está sofrendo, olha como aquilo está sofrendo. Mas e qual é o interesse de Deus
para com aquele lugar, para com aquele homem. E às vezes, quando Deus vai trazer a revelação sincera, a gente não quer ouvir. Por quê? Porque nós temos que ser valentes pela verdade. Como está dizendo aqui, se eu disser ao homem que ele vai morrer porque ele está me desobedecendo, ele está pecando, eu já dei chance, você vai ter que ir lá e falar. Então, irmãs, o Senhor quer nos despertar. Como ele despertou Esther, uma menina que foi sendo tratada para ela chegar a interceder pelo povo dela. E ela correu risco de vida. Ela correu risco de vida. Por que eu estou falando disso de valente pela verdade? E por que eu falei essa palavra morosidade? Porque o Senhor eu tenho trabalhado com as mulheres, Deus tem me levantado, né, na minha própria vida, para que eu aprenda a me posicionar, para que eu aprenda a ser uma valente pela verdade. Se você não é uma valente pela verdade, no mundo natural que você está vendo, como você vai ser uma valente pela verdade no mundo espiritual, aonde nós temos que estar clamando, proclamando o reino dele. Quando nós proclamamos o reino de Deus, nós estamos clamando para que venha na terra a vontade de Deus. Não é isso que o Pai Nosso nos ensina? Quando nós começamos a orar o Pai Nosso, o que o Pai Nosso nos ensina? Pai nosso que estais no céu, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então nós estamos clamando por algo, algo que é a verdade. Nosso Deus é amor, é justiça. Vamos voltar para 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 6 e 7. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Esse espírito de poder é o valente pela verdade. Uma coisa que eu quero deixar bem clara aqui. Talvez pessoas com a personalidade forte dizem, eu sou mesmo, eu falo é na cara, comigo é assim. Não tem nada a ver isso. Isso aqui não tem nada a ver com valente pela verdade. Porque muitas vezes nós somos valentes pela verdade na vida do outro, né? A gente quer apontar o erro do outro, olhar as coisas erradas que o outro está fazendo. Mas nós não somos valentes da verdade quando a gente tem que colocar a nossa vida em ordem. Quando nós temos que enxergar a nossa própria miséria, os nossos próprios pecados, aonde que é que a gente pode cair. A gente tem que ser valente pela verdade. Qual é a área que a gente pode cair? A gente tem que ser sincero com a gente mesmo. Aqui está falando que é os três que você tem que usar: poder, amor, moderação. O valente pela verdade, ele não perde o amor pela pessoa. Ele não perde a moderação. Por isso que Esther passou por todo o tratamento. O tratamento é para isso. É para que as nossas vestes, como diz ali no Salmo, exala o perfume da unção. Por que eu estou falando tudo isso? Para chegar num ponto que eu quero dizer das mulheres. Quantas mulheres têm sofrido com abusos dentro das suas casas, tá? Às vezes vindo da parte do marido, às vezes vindo de um relacionamento difícil com os filhos, às vezes vindo de relacionamento difícil com seus familiares, mas o inimigo, ele tem enganado o povo de Deus com a questão da graça. Deus é graça, Deus é amor, e por causa disso está virando um povo de morosidade. O amor, ele trabalha com a verdade. Se nós estamos vendo, às vezes, o opressor que está oprimindo uma mulher, que está oprimindo uma família, o opressor, se a gente ficar tratando ele com morosidade, você está colocando cada vez mais autoridade na mão daquele opressor para que ele use cada vez mais a chibata em cima da pessoa e a pessoa não faz nada. Não faz nada. Você não está se defendendo, você não está se posicionando, você não está tomando a responsabilidade que Deus te deu de autoridade espiritual e você ainda está destruindo a vida do outro. Porque quando você não se levanta como valente pela verdade, para falar uma verdade na vida do seu marido, irmãs, quantas pessoas, quantas mulheres eu tenho aconselhado?
Quantas mulheres que os maridos, às vezes, não estou dizendo que é um opressor, que te bate, às vezes não, mas às vezes ele fala palavras que te, de baixo escalão, que te diminui, às vezes ele debocha de alguma coisa na sua vida, coisas simples que as mulheres estão perdendo, deixando perder o respeito. Por quê? Ai, sou cristã, irmã, tô passando essa luta, é assim mesmo, o Senhor está tratando comigo. Irmãs, nós precisamos aprender isso. O que que é luta, o que que é provação e o que que é palhaçada que Satanás está deitando e rolando dentro dos nossos lares e essa morosidade. Ai, o Senhor ensinou que a gente não pode dar outra face, irmã, escondendo atrás da sua covardia, não deixando o seu espírito de valente pela verdade se posicionar. Quantas mães sofrendo com os filhos porque não pode confrontar o filho? O filho tá deitando e rolando, sabe? Virando, às vezes, um marginal e a pessoa não confronta. Não confronta. Não fala uma verdade. Deus quer nos levantar valentes pela verdade. Se você não tiver coragem de ser um valente pela verdade, não tem como você ser um soldado do reino. E eu, mais uma vez, eu falo para que as pessoas entendam o que, que a gente está falando. Não estou dizendo de você ser grossa, de você ser briguenta, de você ser barraqueira. Mulher de Deus jamais é barraqueira. Mulher de Deus tem classe. Nós estamos estudando Esther. E se tem uma mulher que tem classe, é Esther. Você vai ver como ela chegou na presença do rei. Você vai ver qual estratégia Deus deu para ela. Então, irmãs, avalie a sua vida. O que, que é que eu estou com delonga? O que, que é que eu estou com demora para resolver? Se você não se conhecer, se você não se posicionar, quem é que vai te respeitar? Quem é que vai te respeitar? Por que que nós temos essa dificuldade de dizer as verdades na vida das pessoas que a gente ama? Se você não diz a verdade na vida de quem você ama, quem é que você vai dizer a verdade? Se você não diz a verdade na vida de um marido, quantos maridos, você quer ouvir uma coisa aqui, irmã? Quantos maridos na pornografia, quantos maridos cantando mulher na rua, tô falando de homem crente muitas vezes, viu? Tô falando de homem lá fora, não. Quantos homens fazendo coisas que não devem, entrando em negócios que não devem, acabando com o dinheiro da família, fazendo coisas que não devem, mas a gente não abre a boca. Não, tadinho, o que que eu vou falar? Ai, vai ferir esse homem. Ixi, ele vira uma fera. Se eu falar, ele vai quebrar a casa toda. Pois que quebre a casa toda. Mas a verdade é essa e acabou. Vamos ser valentes pela verdade. E eu vou dizer uma coisa: todo homem que foi valente pela verdade, na palavra, Deus estava com ele. Se você esperar vencer problemas que o inimigo está deitando e rolando em cima de você, na morosidade, Deus não vai entrar nessa causa. Não vai, irmã. Talvez ele vai te dar um alívio, uma soprada, né, nessa queimadura. Mas ele não vai entrar como valente, porque ele é valente. Ele é um guerreiro. Aqui está falando o Salmo 45, cinja a espada do teu flanco herói. Nós precisamos conhecer o nosso Pai. Nós precisamos entender que tem momentos na nossa vida que nós temos que agir como valentes pela verdade. E eu estou falando isso porque eu sei que é uma palavra difícil, é uma palavra que confronta a gente, é uma palavra que a gente não sabe nem por onde começar, muitas vezes, a se consertar, porque às vezes foram anos de baixa estima, foram anos de pessoas subindo em cima da gente, sapateando, fazendo o que quisesse. Por quê? O que acontece ali com a vida de Esther? Como que uma menina órfã, de pai e mãe, não teve um pai para defender ela, não teve uma mãe, né? Teve o tio dela que Deus colocou, mas eu tô dizendo, vamos olhar os olhos naturais, tá? Não teve um pai, não teve uma mãe, chega a um ponto de ser rainha, né? Como que ela ia agora ser uma valente pela verdade? E olha que ela não tinha declarado ainda que ela era daquele povo. Ainda tinha mais isso aí para ela poder dar uma explicada. Entendeu? Mas ela entendeu é o plano de Deus. Deus é pela verdade sempre, sempre. Não pense que se você acoitar as coisas, passar pano quente,
vamos vencer. Não vamos vencer na mentira. Não vamos vencer tampando sol com peneira. Eu costumo dizer, irmãs, que enquanto eu fui docinho de coco, eu não ganhei nada nessa vida. Agora, eu passei no teste. Se tem uma pessoa que, sem modéstia nenhuma, se tem uma pessoa que sabe o que é aguentar humilhação, ficar caladinha, passei nesse teste primeiro. Mas quando Deus falou, agora chegou o fim, acabou essa era na sua vida, agora é valente pela verdade, porque agora você já está sendo, você está se excedendo nessa parte, achando que está fazendo a vontade de Deus e está se excedendo nessa morosidade, né? Eu sou a zen do momento. Você está se excedendo e não está sendo quem eu quero que você seja. Então, irmãs, se levantem em Deus. Se levantem em Deus. Comece a buscar a Deus no oculto e no profundo. Comece a jejuar para quebrar essa barreira. Sabe aquelas barreiras que a gente tem? Às vezes a pessoa da sua família, às vezes marido, vou falar de novo, porque a luta que as mulheres têm com o marido, irmã, não está no gibi. Eu estou falando não é só das mulheres, não, eu também passo por isso. Você tem que se posicionar. A gente tem que se posicionar. E aquelas que é muito atrevidinha, muitas vezes vai ter que baixar a bola. Porque é tudo um equilíbrio. O que é que Timóteo fala? Poder, amor, moderação. Você ama a vida do seu filho? Você quer livrar a vida do seu filho do inferno? Fale a verdade. Olha, meu filho, se você continuar caminhando com essas companhias, você vai perecer. A mesma coisa é marido. Irmã, de vez em quando aparecem uns amiguinhos de marido que você tem que avisar. Você é uma atalaia de Deus. Deus colocou na nossa mão a autoridade, o encargo de ser a coluna da casa. O que é a coluna da casa? O cabeça é o cabeça, mas quem segura é a coluna, minha filha. Quem segura a cabeça é o pescoço. E a Bíblia diz que nós somos coluna do lar. Então, o que a coluna faz? Ela está sempre alertando. Sabe? Às vezes vem aquele amigo do marido querendo que você fazer um negócio que você sabe que vai dar errado. Tem coisa que talvez a gente não vai poder impedir, irmã. Mas uma coisa é clara, é isso que Deus quer dizer. Você é valente pela verdade. Se você falou, avisou, a pessoa não quis te ouvir, isso é um problema dela. Ela vai pagar as consequências, mas de você eu não vou cobrar nada. E eu tô falando essa palavra, eu espero que vocês entendam. Eu tô lidando com mulheres que têm chamado profético. Eu estou lidando com mulheres, às vezes, que têm um chamado escondido que precisa colocar para fora. Se você é uma mulher que tem medo, aqui está falando, desperta o dom que está em ti. Ai, eu tenho medo de falar em público. Ai, eu tenho medo de cantar. Eu sou doida para cantar, mas eu tenho medo de cantar. Ai, eu tenho medo. Ai, eu tenho vergonha. Como é que vai ser isso, irmã? Desperta o dom que está em ti com a valentia. Deus não te deu espírito de covardia. É uma moderação, busca moderação. Você não vai ser a casca grossa, porque quem é casca grossa não tem autoridade, não tem graça de Deus, não exala mirra, não exala perfume de nada, exala, muito pelo contrário, repugnância. Mas se você tem graça de Deus, mesmo na autoridade, quando você falar, as pessoas vão ter que reconhecer que há algo de certo naquilo, pelo menos. Então, irmãs, Esther foi uma valente pela verdade. Ela disse: se perecer, pereci, mas eu não vou ficar calada nessas coisas. Isso é amor. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Às vezes nós estamos lidando com pessoas, nós estamos aconselhando pessoas que estão passando por uma depressão, que estão passando por um momento difícil, e às vezes o inimigo está tirando proveito daquilo. E a gente, na morosidade, não tem a coragem de ser sincera com aquela pessoa. Sabe uma história que eu aprendi esses dias? Eu nunca tinha ouvido uma palavra daquela maneira sobre Ana, né? Quando Ana, mãe de Samuel, orava querendo ter o filho
e aquela luta, e aí ela chorava, ela não comia, né? Porque a outra mulher do marido dela, na Bíblia antigamente tinha essas coisas, né? Ele tinha duas mulheres, a outra tinha muitos filhos, ela não tinha, a outra provocava ela. E aí um dia eu ouvi uma pregação que a pastora falou dessa forma que eu nunca tinha ouvido dessa forma, quando o marido de Ana fala para ela assim: Ô Ana, vem aqui, me conta um negócio. O que está acontecendo que você não come, né? Você não quer participar das festas, porque eles davam as festas ali de gratidão a Deus, você não está participando das festas. Não sou eu melhor do que 10 filhos para você? É lógico que o marido não vai ser melhor que 10 filhos, né, irmã? Mas ele faz essa pergunta. E ele queria dizer, e com aquilo ele acordou ela, com a verdade. Tipo, Ana, você não sabe que eu sou um marido excelente para você? Você não sabe que eu tô te dando porção dupla? Por que você fica desse jeito aí nessa xanguana, nessa tristeza, nessa lamúria? Acorda pra vida, mulher. Vai ver o que você tem de bênção. É igual algumas pessoas que a gente tem que lidar com essa tristeza a vida inteira, essa depressão, essa. Ei, acorda pra sua vida. E tem hora que a gente tem que falar, irmãos. Não importa se é mãe, se é pai, se é irmão, se é filho. Tem hora que você tá vendo a pessoa lamber ferida, e você não vai falar. Você vai, olha, eu tô aqui para te ajudar, ou então eu vou procurar uma ajuda para você, mas acorda para sua vida. Então Deus está levantando valentes pela verdade. É uma era da gente acordar, sabe? A oração ser eficaz, o jejum ser eficaz, mas a exortação também ser eficaz. Porque se a gente ficar vendo uma multidão ir para o inferno, uma multidão ir destruindo a sua própria vida, e você não alertar, o Senhor vai cobrar de nós. Então a mensagem que eu tenho para nós hoje é isso: sejamos um valente pela verdade. Mais uma vez eu vou frisar para que ninguém entenda nada errado. Ah, eu ouvi o devocional da irmã e ela falou que tem que sair falando tudo na cara, tem que falar tudo, denunciar tudo. Não é nada disso. É poder, amor, moderação. Quando você vê a vida de Daniel, ali que ele teve que lidar com grandes homens poderosos, Nabucodonosor, o filho dele, ele passou por 3 reinados. Todos os reinados respeitaram Daniel. Mas na hora que, olha, podia ser o rei que fosse. Quando Deus mostrava algo ali na vida daquelas pessoas, Daniel não poupou nenhum, por maior cargo que ele tivesse. Quando ele chegou na hora dele falar com Nabucodonosor, você está desobedecendo a Deus e devido a isso vai cumprir uma profecia na sua vida. Você vai ficar 7 anos comendo capim igual bicho. Ele não trocou de roupa para falar, irmão. Mas Deus vai preparar esse exército de mulheres. Quantas mulheres não têm autoridade nas suas casas com criança de 2 anos? A criança deita no chão, esperneia, bate a perna e a mãe parecendo uma lesma morta. Porque não tem autoridade. Não está exercendo a autoridade que Deus te deu. Como é que nós vamos vencer o mundo se você não tem autoridade com uma criança? Você não tem autoridade com um cachorro. O cachorro deita, faz xixi no seu pé, faz o que você quiser. Se a Bíblia diz crescer e dominar sobre todas as coisas. Eu não estou falando de ser, machucar pessoas, bater em criança, bater em animal. Eu estou dizendo de autoridade. Se você souber a autoridade que está em você, você vai conseguir fazer aquilo que Deus quer. Amém? Eu espero que a mensagem tenha sido liberada conforme o que estava no meu coração. E orem. Orem, busquem de Deus restaurar a autoridade que Deus lhe deu. Desde o começo do mundo foi retirada a nossa autoridade, né? Quando o homem peca e entrega ali na mão do inimigo a terra, ele perde algumas coisas, ele perde o jardim, ele perde a comunhão com Deus, porque ele foi entregando as coisas para o inimigo. E não está diferente, irmã. Não está diferente. Se às vezes você está passando problema no seu casamento, busca de Deus o que é que eu tenho que fazer. Por que eu tô desse jeito, tampando o sol com peneira? Cadê o amor? Porque às vezes nós falamos que amamos o outro, mas nós não somos sinceros para ajudar o outro. As verdades têm que ser ditas em amor, tá bom? Vamos orar e entregar a nossa vida na mão do Senhor nessa semana. Senhor, obrigado. Obrigado por mais um mês que está começando. Sopra sobre nós, Pai, sopra nesse grupo, nesta semana,
uma unção nova, um frescor novo, porque nós vamos entrar, Senhor, em ministrações que vai levar a gente a meditar em profundidades maiores. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, obrigado pelo que o Senhor tem feito na nossa vida. Levanta os teus valentes pela verdade. Levanta, Pai, nos quatro cantos da terra. Aonde chegar esse áudio, o meu alvo é os valentes pela verdade, não é a massa, não é o tanto de mulheres que vão ouvir, é aquelas que vão entender o chamado. Em nome de Jesus, Senhor, levanta os teus profetas, levanta aquelas que precisam se posicionar, aquelas que precisam ser curadas nas suas emoções, que precisam ser curadas, restabelecidas e entender que são filhas amadas do Senhor, que são chamadas para alinhar os propósitos delas com a tua vontade e que depois disso, Senhor, o Senhor vai usá-las para propósitos maiores, como foi com Esther. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém.